Boa tarde, pessoal. A gente vai começar agora mais um Café com Aspas, e hoje a temática é uma temática bem bacana. A gente vai falar sobre zines, e agora eu vou pedir para cada um dos nossos colegas da Aspas aqui se apresentarem, falarem sobre um pouquinho do que fazem e tal. Quem que quer começar? Muito bom estar nessa mesa com esse tema que nós amamos, né? Então, meu nome é Daniele, eu sou formada em Biologia, licenciada pela UNEB, sou baiana. Eu falar um pouquinho do que... Bem, eu conheci Zine em 2012, através do Edgar, do Gazi e do professor Elídio. Na verdade, eu conheci a HQ Autoral num evento que a gente se conheceu. E aí, desde então, eu comecei a fazer zine. Eu tenho mestrado na área de comunicação e informação em saúde pela Fiocruz. Tenho doutorado em ensino de biociências e saúde pela Fiocruz também. E sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, no campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas. E o fanzine é uma maneira de eu estar me expressando, porque eu gosto de desenhar e de escrever poemas. E o zine tem sido uma maneira de estar colocando isso para fora. Além dessa paixão pessoal de expressão artística, eu acabei colocando tanto as histórias em quadrinhos como o fanzine na minha prática acadêmica, fazendo oficina com os alunos e angariando mais zineiros e zineiras pelo mundo, né? Então é isso, eu gostaria de passar a palavra, para não falar demais. Não, sem contar que você já tem Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Um zine do JP. Ai, estava aqui no meio. Do PJ. Do PJ, desculpa, JP. Aqui. Ou seja, o sinal, até hoje ele está fazendo outro e não terminou, mas é assim, né? A gente tem que fazer nosso tempo. Sim, ou seja, já vem uma nova geração por aí, né? Para quem não sabe, Pedro Jorge, que a gente chama de PJ, é meu filho. Então, com essa paixão que eu vou fazendo meu zine, ele se animou de fazer o dele. E a gente vai contagiando, né? Positivamente as pessoas que estão em nossa volta. Bom demais. Então, boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, na hora que vocês estiverem assistindo. Eu sou o Ciberpajé, também conhecido como Edgar Franco. Eu sou artista transmídia, pós-doutor na área de artes, e eu atuo aqui na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Artes Visuais, e também no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, orientando mestrandos e doutorandos, muitos deles investigando sobre quadrinhos e fanzines. A gente está com o Gazi aqui com a gente, meu irmão na arte, que eu tenho a chance e a sorte de estar trabalhando comigo no momento com o estudo do que ele chama de artzines, né? Então, contextualizando a produção fanzinística dentro do campo da arte. E eu produzo, talvez o Beraldo deve ter começado a produzir mais ou menos na minha época, fanzine. O primeiro fanzine que eu participei foi em 1984. Então, eu fazendo a conta aqui, são 36 anos envolvidos com o mundo dos fanzines. E assim, sem parar, a gente segue fazendo fanzine. E eu tenho até uma tese que eu digo o seguinte, que nós continuamos a fazer fanzine. A gente está vivendo, por exemplo, como a mesa ela é sobre quadrinhos e fanzines, nós estamos vivendo uma época em que a tiragem dos álbuns autorais de quadrinhos brasileiros é a mesma ou até menor do que a tiragem que a gente fazia dos nossos fanzines na década de 80 e 90. Eu tive fanzines folders na década de 90 que eu cheguei a distribuir 1.500 deles por cartas no Brasil. Hoje, a tiragem aí média dos quadrinhos alternativos, underground brasileiros, é 100 exemplares. Então, em certa medida, eu creio que nós continuamos. Eu digo, tudo que eu faço é fanzine. A tiragem máxima atualmente dos meus trabalhos é 500 exemplares. Então, assim, a circulação ela ainda é muito restrita. Mesmo você tendo um acabamento mais bem estruturado, a gente continua fazendo fanzine. Se a gente pensar que, eu acho que todo mundo que está aqui nessa mesa tem essa mesma percepção do que é fanzine. A questão da parotopia é você criar sem crivo algum, sem crivo editorial, sem trava de nenhuma
editora, de nenhum editor e de ninguém que possa impedir você de se expressar de forma livre e aberta. É muito importante pensar nisso para abrir aí já as discussões com os colegas, porque ainda, infelizmente, existe uma pecha de que fanzine é coisa de amador, de quem está principiando. É claro que quem está começando também faz fanzine, mas eu acho que, de maneira geral, a cena de quadrinhos autorais brasileira hoje está fazendo fanzine. Todo mundo está fazendo fanzine em certa medida. Todo mundo está se autopublicando sem um editor para comandar esse processo. E é isso. Então, zineiro a vida inteira. 36 anos de fanzinagem, contando e continuando. É isso aí. E também, acho que como todos aqui, aplicando o conceito, a estrutura, a produção de fanzines na universidade, nos cursos livres, com seus alunos. Eu tenho uma disciplina que eu criei na FAV, já tem 11 anos, que chama História em Quadrinhos de Autor, e nessa disciplina, quem cursa a disciplina sempre vai passar pela criação de um fanzine coletivo. Então tem 11 anos que a gente está fazendo fanzine aqui também, em uma disciplina na Universidade Federal de Goiás. É isso, abro para os colegas. Boa tarde para todos, aqui nesse horário é tarde, como o Edgar falou, dependendo de quem for assistir, né? Boa madrugada, boa manhã. Eu vou me apresentar já, mas eu não posso deixar passar um trocadilho aí para a Daniele, já que ela tem um filho que faz fanzine, então é um meninozine, né? Então agora ela já tem um meninozine criando fanzines, né? Então, eu gosto muito de trocadilhos, né? Trocadilhos vêm na esteira das minhas leituras, desde Asterix e Cira. Bom, meu nome é Gazi Andraus, eu sou pós-doutorando na FAB, Faculdade de Artes Visuais da UFG, Federal de Goiás, pelo programa do PNPD, Programa Nacional de Pós-Doutorado, e com a bolsa da CAPES. Meu supervisor para pós-doutorado não é orientador, é supervisor, eles mudam os nomes, né? Mas é interessante. É o Edgar Franco, Ciberpagé. E a minha pesquisa atual, como ele falou, artezines, né? Eu trabalho com os fanzines, pesquisando-os com relação às artes, né? Aos fanzines de arte. Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar, tudo certo? Tá. É porque parece que eu parei de ouvir alguma coisa aí. Alguém fala um oi aí, só para eu saber se eu estou ouvindo. A Kátia fala oi? Sim, estamos te ouvindo. Entendi agora, tá certo, tá tudo bem. Meu percurso, resumidamente, foi com base nos quadrinhos, né? Então, eu li quadrinhos e leio quadrinhos desde meus 7 anos, quando aprendi a ler. Lá para os 19 anos, mais ou menos, lembrando que eu fiz 1 ano e meio de artes visuais na FAB, quando era na Praça Universitária, em 1986 para 87. Eu abandonei o curso depois de 1 ano e pouco, porque havia muitas greves naquele período, a cada 3 meses de aula, 3 de greve, 2 de aula, 2 de greve, e por aí, né, indo cortando assim, e eu resolvi voltar para o estado de São Paulo, onde eu reiniciei o curso de artes na FAAP, Fundação Armando Alves Penteado, que é uma fundação, que é particular, mas que eu tinha bolsa de 50% a 70%, porque eu não tinha recursos financeiros. E aí, foi bom, porque nesses 5 anos eu trabalhei lá com quadrinhos, e em 1986 para 87, na transição de Goiás para São Paulo, eu conheci os fanzines, eu não os conhecia. Talvez eu tivesse lido sobre eles em algumas cartas de gibis, mas como eu não lia gibis de terror como o Ciberpagé lia, que são os gibis brasileiros da editora Darte, que traziam muitas cartas e muitos... E falando sobre fanzines, foi aí que ele conheceu, se eu não me engano, e aí ele mandou trabalhos dele e passou a fazer fanzines. Eu não conhecia, eu passei a conhecer fanzine já nessa transição adulta aí, com 19 anos, e aí quando eu soube dos fanzines, eu comecei a publicar uns quadrinhos, voltar a fazer quadrinhos, porque eu fazia de super-herói, parei de fazer, quando entrei na Faculdade de Artes, me cansei de super-herói, eu lia, mas não mais fazia de super-heróis. E aí passei a conhecer um universo de quadrinhos europeus de uns anos, desde a Faculdade de Artes de Goiás em diante, pouco antes até, e aí me influenciaram para os quadrinhos ditos poéticos que eu, Edgar e mais alguns fazemos, e a gente nem sabia que seriam os quadrinhos poéticos, e esses quadrinhos que eu passei a fazer, passei a publicar em fanzines também, desde aquele período até hoje. Então, resumidamente, os quadrinhos atuais são valorosos, são valorizados no Brasil, e agora os fanzines se tornam mais reconhecidos, porque eles são o que foram os quadrinhos de autor, os quadrinhos poéticos no começo do seu período inicial aí no Brasil, eram mais desconhecidos, né?
e os fanzines eram desconhecidos e agora estão se tornando cada vez mais conhecidos, porque o meio acadêmico ele tem essa função também de pesquisa e também de divulgação e de espalhamento das informações para a sociedade, né? E os quadrinhos e os fanzines agora estão se tornando cada vez mais conhecidos, e agora chegou a vez dos artezines. Meu nome é Carlos de Brito Lacerda, eu sou aqui de Goiás mesmo, né? Sou graduado pelo Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA, da UFG, Federal de Goiás, lá com bacharelado, né? Na área de Geografia, licenciatura também em Geografia, e duas especializações, uma especialização curta e outra especialização tradicional, né? Todas duas voltadas para educação também, né? A inovação tecnológica, sustentabilidade. Eu sou professor concursado regente no estado e no município, em Senador Canedo, que é uma cidade da Grande Goiânia, né? Já estou lá já há 16 anos, já atuo como professor já há mais de 20 anos. Eu trabalhava em escolas particulares, escolas públicas e cursinhos também, a época dos vestibulares, do glamour, né, que eles ainda existem, mas perderam esse glamour todo, agora a força do Enem, né, e conheço fanzines desde 1985, a minha aproximação com essa linguagem muito próxima do que o Gazi comentou, Gazi Andraus, a proximidade foi primeiramente com os quadrinhos, né, aquela linha Mônica, Disney, depois o conhecimento, a linha de heróis, mas eu acho que até adiantei, geralmente a parte de conhecer os quadrinhos nacionais aconteceria uns 3 ou 4 anos após essa fase dos heróis, e aconteceu junto, também um contato com editoras, eu chamo de The Art, né, eu vejo que o pessoal chama de Art, né, nós, da região lá de Jardim do Mundo, em Goiânia, sempre que consumimos, é chamado de estúdio de The Art, eu vou fico meio perdido, vou pelo tradicional, pelo meu costume também, né. Depois surgiram outras, a Maciota, a Press, né, que já existia a VEC também, mas eu não cheguei a pegar, a Grafipar também não, porque praticamente chegava quase nada em Goiânia dessa linha de quadrinhos nacionais, né, e meu primeiro contato foi esse. Aí depois, uma sessão de cartas, se não me engano, de uma revista da editora Abril, né, acho que é Super Leitores Magos, eu tomei conhecimento com um fazendeiro de Goiânia, o Paulo César Castilho, e ele estava, na época, produzindo o primeiro fanzine, de fato, do estado de Goiás, né, até eu acho que o Gazi, pelo menos, e o Edgar já conhecem, né, não sei se a Daniele, a Kátia e o Beraldo já conhecem, que é o Imaginação 1985. Ele teve a edição também em 1986, só que no formato mais tradicional, o boletim, aquele antigo, né, esse que foi offset. E aí eu tive esse primeiro contato, né, então, em 1985, atuando como professor, houve um distanciamento dessa questão dos fanzines, e há cerca de menos de uma década, né, devido à constatação no ambiente de trabalho da licenciatura, ambiente escolar, né, eu senti a necessidade de um elemento que eu pudesse introduzir na dinâmica enquanto professor, e que pudesse gerar o que eu acredito um tripé de realidade, até para o trabalho de quadrinhos também, que eu tento também esse trabalho com quadrinhos, e eu tenho tido grata satisfação de ver um resultado, né, assim, em vários aspectos positivos, né. Esse tripé, quando eu apresento quadrinhos e fanzine, né, a questão eu acredito que a proposta de quadrinhos e fanzines, primeiro tem que haver uma aproximação com a tentativa de explicar o que é, uma conceituação, de promover um workshop e mostrar, no caso específico dos fanzines, a origem. Sempre eu levo esse, né, do PC Castilho, que é a Imaginação 1985, eu levo outros minizines, várias propostas, né, nós temos fanzines de todos vocês aqui, né, que estão nessa gravação, né, são também artes que compõem, né, são materiais que compõem a apresentação desses workshops, enquanto essa aproximação, essa conceituação do que seria fanzine, e abordar junto a eles o que eles entenderam, e uma tentativa de reelaborar esse conceito da parte dos estudantes, né? Aí eu acredito que se houver essa aproximação, tem que haver o diálogo, essa segunda parte, onde há a tentativa de construção do que eles entenderam, do que seria o fanzine, pelo que foi colocado e o que foi entendido, né?
Se esse diálogo fluiu, ele pode chegar e fechar o tripé, que eu chamo de acolhimento, que é a proposta de provocar para a produção de fanzines em escolas, né, ele tornaria possível, né, uma aproximação desse estudante, porque pode ser chamado até de uma tentativa de iniciação científica mesmo, que uma preocupação minha, além de ensinar geografia, que é a minha área específica, né, em suas várias abordagens, né, mas os estudantes têm uma dificuldade muito grande com o trabalho, com o instrumental e o processual de fazer atividades mais elaboradas. E o fanzine veio de encontro a isso. Eu não tenho habilidade com desenho, me considero um aglutinador e um editor, né, uma pessoa que orienta essa produção, né, e um pesquisador que tem proximidade e intervenção, né, eu chamaria até uma pesquisa participativa, né, para a produção desses fanzines. No estado, o projeto existe para isso, que é o chamado fanzinaço. No município, ele é o fanzinação, né, e cada um deles produz um fanzine que é carro-chefe, que é, no município, é o Baba de Calango, que ele é um aglutinador dos vários fanzines que são produzidos em grupo, onde vários textos, vários materiais, várias propostas são inseridos, né? E no estado é o Rensga, que é uma expressão idiomática, né, de espanto, né, aquela coisa forte, até a Catiana está com o Rensga na mão aí do estado, né? E também é como pesquisador junto a aspas, o pretenso pesquisador, tá aí o Berato, obrigado também, né? E na aspas, como pretenso pesquisador, né, sobre essa questão dos fanzines voltados para a educação, até os artezines também, tem um exemplo de vocês, tem esse aqui do pessoal do Sul, tem esse aqui agora de resgate histórico, de quadrinhos e de filmes também que eu estou recebendo, de um fanzineiro muito antigo, que é o José Salles, né? Então, essa pretensão de escrever e pesquisar. Então, nossa atuação é efetiva enquanto sala de aula, de inserir, promover os fanzines, e sempre articulando até com quadrinhos dentro do possível, né? E promover essa aproximação do instrumental e processual para que eles aprendam essa produção e que hoje, em muito, acredito que, não vou dizer que se perdeu, mas está exigindo dos jovens um domínio para se pensar de forma organizada, escrever de forma organizada, ou mais próximo disso, dentro de a possibilidade do rigor da língua, né? Mas fanzinar é algo que há quase uma década retornou para mim com intensidade e tenho promovido, e as respostas são muito positivas. No começo os jovens não gostam muito, mas depois, do meio da caminhada em diante do processo em grupo de construção dos fanzines, há uma descoberta e um apaixonar. No começo, muitas vezes, a expressão até de raiva, de ódio mesmo, da parte dos jovens, que eles são desestabilizados, são tirados de uma zona de conforto para que esse instrumental, que eles ganhem ele, aprendam, e aprendam um processual dessa elaboração e da sua expressividade, da sua autoralidade, provoca neles, muitas vezes, essa insatisfação. Mas, do meio para frente do processo, há uma descoberta, e os eventos de culminância, que é o fanzinato e a fanzinação, são de grande alegria para eles. Esse grupo que está aqui conosco aqui, o professor Edgar e o Jean, já me deram uma honra de estar já em mais de um dos eventos. A Cátia esteve num evento paralelo, não chegou a ser um fanzinaço, e Beraldo e Daniele ainda a gente tem essa expectativa um dia, né? É muito gostoso, mas para a atual geração é um desafio. Para eles é um parto. Nossa, há forças para eles, mas é muito agradável, muito agradável. Sim. Estar aqui com vocês, né, Kátia, Edgar, Kelly, Carlos, Carlos, é uma grande satisfação, tá? Porque são pessoas que atuam aí nesse métier dos fanzines e que eu admiro como artistas, pesquisadores, educadores, e que são um espelho, né, uma referência também para o nosso projeto. Eu sempre enfatizo que nós devemos essa ponte, né, de entusiastas que trabalham com fanzine na educação e na pesquisa e que são artistas, né? Eu trabalho com fanzines, produzo fanzines desde 83, né? E sou, pelo que eu percebo, contemporâneo aqui do professor Carlos. O Imaginação e outras publicações dessa época aí foram fanzines que me impactaram
desde o do momento dessa descoberta. Eu sou graduado em Design Gráfico, sou tecnólogo em Design Gráfico pelo Instituto Federal Fluminense, e na mesma instituição eu hoje sou servidor concursado no cargo de programador visual. Sou colega da Catiana também, né? Isso, e em paralelo às atividades de programador visual, eu coordeno projetos de extensão. Essa minha entrada com fanzines nos projetos de extensão teve um período seminal, que foi quando, antes de ser concursado como programador, eu fui professor substituto no curso onde eu me formei, que é o curso de tecnólogo em design gráfico no Instituto Federal Fluminense. E tinha matérias eletivas, e eu tive a oportunidade de, com muito prazer, oferecer uma matéria eletiva de quadrinhos. E depois cheguei a dar algumas aulas de arte também, e com produção de quadrinhos, né, e tudo mais. Isso despertou em mim a vontade de prosseguir, né, com essa incursão dos fanzines no espaço da escola. Então, já no cargo de programador visual, eu submeti o primeiro edital fazendo um projeto que trabalhava com mangá, e a gente produzia histórias em quadrinhos em parceria com outros projetos, mas no ano seguinte eu cheguei à conclusão de que eu poderia continuar trabalhando com quadrinhos, mas levar a proposta do fanzine, né, e ampliar as experiências de produção autoral dos estudantes, né, nesse contexto do ensino e aprendizagem. Então, o projeto fanzine, que eu assim denominei, um neologismo, né, com a junção do I de Instituto, mais Federal de Fluminense, e fanzine, eu dei o nome desse projeto com a perspectiva de prosseguir ano a ano, né, e o edital ia se renovando, o projeto reconhecido como exitoso, e desde o início nós vislumbrávamos a possibilidade de montar um acervo e disponibilizar à comunidade para apreciação, né? E no ano de 2017, após um volume de oficinas realizadas na região de abrangência do Instituto Federal Fluminense Campus Macaé, onde eu estou lotado, realizando oficinas nas escolas da rede municipal, rede estadual, universidades, na região também, enfim, eventos culturais. E, a partir daí também, com a produção dos fanzines por parte do nosso projeto, que iniciou-se com a ideia de produzir um fanzine de quadrinhos, que é o fanzine P&B, cujo título foi criado pelos próprios estudantes, referenciando aí o preto e branco, né, na grande maioria do miolo, da parte interna dos fanzines, e às vezes a publicação integralmente em preto e branco. Então eles batizaram o fanzine com esse nome. E a partir daí nós fomos crescendo, né, aglutinando os pesquisadores, e aí tive a grata satisfação de entrar em contato com o Gás Andraus. O primeiro contato com o Gás Andraus foi na fanzinada de 2013, que eu tinha, inclusive, a intenção de conhecer o professor Elídio, né, que eu já admirava. Lamentavelmente ele partiu, né, mas nós bebemos do legado também desse educador, né, que foi um entusiasta, um incentivador do uso dos fanzines e quadrinhos também na educação. Mas conheci Gás Andraus, conheci Tina Curtis, e logo depois comecei a entrar em contato com Edgar Franco, Daniele Barros, enfim, com vários artistas fanzineiros ao redor do país, e convidando para publicar também no fanzine P&B, e sempre promovendo essa interação, né, conjugando os amadores, os estudantes recém-iniciados no fanzinato, com veteranos, né, com artistas já, uma trajetória já longa, né, no fanzinato. E isso compôs o perfil do fanzine P&B, né, esse encontro, né, de iniciantes com pessoas que já estão há mais tempo na estrada. E o fanzine P&B tornou-se esse fanzine principal do projeto e tudo mais, mas nós desenvolvemos, a partir das interações do projeto com
as atividades de sala de aula, com docentes e outros projetos de pesquisa e extensão, fomos desenvolvendo outros fanzines. Nós temos o fanzine Afro-Indie, deixa eu ver se eu localizo aqui, o fanzine Afro-Indie, é um dos fanzines produzidos, junto com um projeto de pesquisa, né? Aqui está o fanzine PIB número 1, né? E nós estamos desenvolvendo aí fanzines diversos a partir dessa interação com os projetos e a sala de aula da escola. E com isso nós estamos produzindo, além das nossas publicações, nós estamos promovendo as trocas, né, que são muito comuns, fazem parte, né, da experiência dos fanzines, enfim, do fanzinato, e daquele que é entusiasta e apreciador, leitor de fanzine, e fomos obtendo um acervo, e esse acervo crescente fortaleceu nossa expectativa de ter essas publicações no espaço fixo para a visitação e para, sobretudo, a produção de novos fanzines, né? Você tem ideia de quantos exemplares já tem no acervo da fanzinoteca? Em torno de 2.000, por aí. Olha, né? Quanto a exemplares, pode ser um pouco mais, de 1.500 a 3.000, mas de títulos, em torno de 2.000. Né? Em 2017, então, nós obtivemos por parte da escola, a partir da demanda da própria comunidade, a disponibilização do espaço físico, né? Onde hoje está ainda hoje sediada a fanzinoteca, que fica próxima à quadra de esportes, o campo de futebol, e aonde tem também a sala do professor de música, uma sala de artes. Então, tinha uma sala disponível lá, nós ocupamos, e desde então nós estamos lá com o acervo, e a partir daí, desde a fundação em 2017, nós abrimos todos os dias a fanzinoteca, como se fosse um setor da escola, né? Embora esteja vinculada ou chancelada, mantida pelo projeto, que é temporário, né? Ele tem 1 ano de duração e vai se renovando, mas nós assumimos o compromisso de mantê-lo funcionando. Temos aí a adesão de alunos voluntários que colaboram para esse funcionamento diário da fanzinoteca. Então, ele funciona de 2h30, de 1h30 a 4h30, todos os dias. Esse é um horário fixo para atendimento, na parte da tarde. Mas nós atendemos também sob demanda, recebemos visita das escolas da rede municipal e promovemos lá oficinas, professores levam os alunos para desenvolver atividades de sala de aula, utilizando o fanzine como ferramenta de produção textual e como uma forma também de avaliação, né? Então, ela se torna também uma ferramenta avaliativa. E o melhor de tudo isso é que essa produção local, que é feita com o objetivo de atribuir nota ao aluno, depois que o professor confere a nota, essa publicação é agregada ao acervo da fanzinoteca. Então, é um local que tem colaborado para a promoção da cultura fanzineira, né, dentro de uma escola da rede pública de ensino profissionalizante, que é o Instituto Federal Fluminense, fica no norte do estado do Rio, região litorânea, na cidade de Macaé. Bacana. Eu não me apresentei ainda, então, só falando um pouquinho. Eu sou quadrinista e programadora visual aqui na UFG. A minha relação com os zines principalmente um suporte que eu acho maravilhoso para publicar os meus quadrinhos. Isso que o Edgar falou, né, de que o fanzine hoje, ele é um suporte de publicação muito útil para os quadrinistas, porque a gente, para quem se autopublica, é um formato que ele é muito variável, é muito fluido. E como a gente tem a liberdade de escolher o que publicar e da forma como a gente quiser, é muito bom estar experimentando com o zine, publicar quadrinhos dentro dele. Uma coisa que eu acho legal, assim, porque eu sei que todos, de alguma forma, têm uma experiência com os zines em sala de aula, que é um formato também que ele pode ser feito, ele
pode carregar qualquer tipo de conteúdo, né? A gente está falando de quadrinhos aqui porque é a área de pesquisa e de produção nossa, mas o quadrinho pode ser, o zine, ele pode ser sobre qualquer coisa, né? Inclusive, me corrijam pesquisadores, no início começou com os aficionados por ficção científica, né? Então, é um formato que, inclusive, nos eventos que a gente vai de pesquisadores de quadrinhos, a aplicação dos zines, ela vai praticamente em todas as áreas. Isso é maravilhoso, porque ele tanto pode ser para um artista um objeto gráfico mais complexo, com nível mais de experimentação, mas também para um aluno, sei lá, de quarta, quinta série, ele também é acessível, é entendível o fazer dele, né? E vocês falaram aí um termo, e eu fiquei um pouco curiosa, porque eu acho que eu já ouvi, mas eu ainda não parei para entender do que se trata, que é o artzine. Qual que seria a diferença de um zine para um artzine? É mais um neologismo do Gazi. Esse é um termo, Kátia, o termo artzine, art-zine, eu descobri que já existe no exterior. No Brasil, a gente já estava presenciando essa manifestação dos zineiros que produzem zines como arte. Tanto que poucos anos atrás, alguns deles não gostavam de ser chamados de fanzineiros, e sim de zineiros. Eles queriam tirar o prefixo fã para não ter a pecha de simplesmente alguém que é fã, idolatra alguma coisa, mas eles estavam fazendo zines de arte. E aí, com a pesquisa, que eu me pus em andamento no pós-doutorado, então descobri que existem os artzines, e para transformar para a língua portuguesa, eu simplesmente coloquei como artezine, né? Então, são zines de arte. E aí, os zines de arte, eles podem ser um pouco mais trabalhados na sua concepção. A Daniele Barros, o Edgar Franco, eles fazem... Assim, para ser um artzine... Né? Eu também faço, mas eu vou dar um exemplo. Vou dar esse exemplo aqui, para todo mundo ver. É antigo assim, já tem uma década comigo isso aqui, que eu nem chamava de artzine, chamava de fanzine, mas olha só que trabalho caprichado. Esse autor, ele era aluno de arquitetura da USP. Esse aqui é um fanzine mangá que ele fazia. A história em quadrinhos é dele. Ele simplesmente podia colocar isso aqui como um fanzine, mas ele, não se contentando com isso, ele fazia todo um conjunto com passepartout, como se fosse uma obra de arte aqui, ó. Tá vendo? E a capa serigrafada. Aqui é o conjunto que ele vendia como fanzine. Hoje a gente pode dizer que é um artzine, nesse caso aqui, por causa dessa complexidade então, artística. Além da complexidade do formato, tem a intenção também de quem está fazendo. Não necessariamente aqueles que têm um formato mais complexo. A intenção também. Isso mesmo. A intenção... Não, o formato, a intenção e a arte, né? Se a pessoa quer fazer um artezine, ela vai por esse caminho. Às vezes sai um pouco mais caro, né? Por causa daquilo. Então, esse aqui é o da Adriana Mendonça, agora professora da FAB. Então, é um artezine dela. Ela não chamava de artezine, ela chamava de fanzine, e ela deu um nome no conjunto que é os inesteses. Inclusive, quando eu vi esse modelo dela, eu fiz um para minha dissertação. Mostrando um outro aqui. O seu tem, porque tem uns cortes internos também, né? Mostra esses cortes das páginas, né? É isso. Tem a intenção e o conjunto. E aí, só lembrando, o fanzineiro, ele não visa o lucro. Então, ele, se saiu mais caro, é por causa da complexidade, da elaboração manufatureira, etc. Né? Não existe a profissão de fanzineiro para lucro, embora já tenha alguns fanzineiros exercendo essa profissão, como o Márcio Snow, mas ele tem nítida consciência de que ele é um zineiro que produz arte e que não está atrás de dinheiro como subsistência, exclusivamente como um salário, algo assim. É diferente um fanzineiro de uma revista oficial em banca, em livraria. O Márcio Snow é um que faz uns artzines pequenininhos, assim. Minizines, nanozines. Isso. Eu gostaria de comentar também. Orelha, isso. Eu queria comentar Beleza. também.
A Daniel, acho que o Edgar, a Daniel... Peraí, antes de vocês comentarem, vou deixar claro que isso aqui não é um artzine, é uma máscarazine que eu criei para os meus gazines, que são meus vídeos no canal do YouTube sobre zines. E aí eu afixei alguns, esse aqui do IFF, do Instituto Federal Fluminense lá do Beraldo, pus um desenho aqui, então é uma máscarazine provisória, tá? Só para deixar claro. A minha fantasia de zineiro para o Gazine, que é o meu vídeo no YouTube sobre zines. Pronto. Você queria comentar, Daniele? Eu queria falar que, para mim, uma das diferenças é que o zine, a gente tem todo esse conceito, né, de que é uma liberdade criativa, experimentação, essa vontade que a gente tem de, ao criar um zine, a gente fala do nosso mundo e quer compartilhar esse mundo com o outro. Então, isso está em todos os zines. Eu acho que o artzine tem uma questão de você experimentar na questão da textura, do tipo de papel, de você usar tecido, costurar. Então, ele se torna uma obra. E tem um lado bom, porque ele lembra muito o livro de artista, porque você experimenta, e aí quando você vai experimentar, você não se preocupa muito com a questão do material e com o preço, porque você quer brincar, você quer criar. Mas, por outro lado, na reprodutibilidade, como o Gazi falou, pode ficar mais caro e muitas vezes você pode não dispor daquela quantidade de material para você fazer uma tiragem. Então, você mostrou aí o zine, que eu estou com ele aqui também, isso, que é o A Menina, inclusive, né? Que é um zine com a capa de papelão. Inclusive, eu ia até perguntar para você essa relação que você está... Eu não sei se você ainda... Eu acho que continua fazendo, né? Eu lembro de ver algumas fotos de... Ai, que lindo esse! De oficinas suas com zines cartoneiros, de como é que está sendo esse link. Porque eu não conhecia realmente a literatura cartoneira, achei maravilhosa a ideia. Que se aproxima muito com o zine. Exato. Então, foi assim... Eu, enquanto ser humano, desde pequeno, eu sempre gostei de pensar na coisa da reutilização. Eu sempre vi nos materiais que eram descartados uma possibilidade de fazer brinquedos, de reutilizar de outra forma. Sempre tive isso desde criança. Ao seguir no curso de biologia, foi muito caro para mim a questão do meio ambiente, de refletir sobre o tempo de degradação dos materiais, né? Você pega assim o vidro, quanto tempo ele demora para se degradar, a borracha, o papel. Isso sempre me incomodou. Como os materiais eles são usados de forma descartável, sendo que muitas vezes o material ele tem um potencial de circular, né? Para quem viveu a época que as garrafas, né? Elas eram usadas como refil, a garrafa de vidro. Isso está voltando, mas isso, depois que o plástico surgiu, banalizou, né? Garrafa PET e tal. Então, assim, isso sempre me incomodou. Eu já fazia zine eu fiz zine, não fiz um zine, mas nas oficinas a gente já experimentou usar o Tetra Pak do leite e de outras embalagens como maneira de fazer capa. A gente já fez isso em oficina e depois a gente costurou. E eu cheguei a fazer com o papelão antes mesmo de conhecer o movimento cartoneiro, por causa dessa questão, desse olhar de ver os materiais como uma maneira de estar reutilizando. Na época eu fiz esse zine, o A Menina, em 2016. E eu fui conhecer os livros cartoneiros depois. Então, de certa forma, eu já tinha feito o zine cartoneiro, porque eu fiz o zine antes de conhecer o movimento. Ele já existia, né? Ele é antigo. Só que eu que não conhecia. Então, eu fiz esse zine. Então, a coisa que o Gazi comentou. Gazi mostrou um zine meu, que não está aqui comigo agora, que é um zine sibilante. Que eu fiz vários zines sibilantes, né? E eu coloquei tecido, costurei e tudo. Isso. Então, assim, é esse que ele está na mão. Então, eu fazia o zine pensando em experimentar, mas eu não ficava pensando, será que eu vou ter a quantidade de tecido, para fazer a moldura de quantos zines, né? Então, aí, meu Deus, tinha essa questão da reprodutibilidade. E, como o Gazi falou, a questão do preço, porque a gente tem interesse que o zine circule. A gente não quer que o zine fique caro a ponto que seja impeditivo da gente trocar ideia com outra pessoa.
ao mesmo tempo você não quer ter prejuízo, né? Assim, então a gente que trabalha com zine, a gente tem uma mania de trocar e de dar o zine. Então, às vezes eu fico preocupada para o zine não ficar caro, porque eu sei que eu que vou acabar bancando, né? Então, eventualmente eu vendo, mas tem a questão da troca e de presentear. Isso é uma coisa da área. E para fechar minha fala, eu vi a conhecer o movimento cartoneiro através do Marcelo, que ele tem uma editora cartoneira que é a Candeeiro, acho que é isso. E eu me maravilhei, e aí eu fui buscando outras editoras cartoneiras para conhecer. Fui adicionando páginas, seguindo, aí conheci o pessoal da Vento Norte Cartoneira, Gaudêncio, aí enfim, fui conhecendo o pessoal, e aí, como eu já tinha feito o meu zine com papelão, só que ele não tinha nome de zine cartoneiro, nada, era só zine. Aí eu fui entender a lógica do mundo, do universo cartoneiro. Então, assim, o universo cartoneiro, ele tem uma questão social, que é valorizar os catadores e catadoras. Ele surgiu na Argentina, 2 editores que trabalhavam com livros, em meio a uma crise econômica, editorial, financeira, que estava passando naquele momento, em 2003, se eu não me engano, e eles viram a população em situação de rua e de catadores aumentar vertiginosamente, e eles, ao mesmo tempo, como em todas as áreas naquela época, estavam em crise, eles pararam de publicar. E aí eles começaram a comprar papelão na mão desses catadores e catadoras com um valor do quilo acima do que era do mercado. Então, vamos dizer que o quilo fosse 20 centavos, eles pagavam 1 na moeda, fazendo uma analogia. E aí, como uma forma de valorizar tanto o trabalho dessas pessoas que deveriam estar no topo, assim, de valorização, todo o trabalho de cooperativa e de reaproveitamento de material deveria ter um status muito grande na nossa sociedade, porque eles estão ajudando, né, a mitigar os problemas ambientais relacionados ao lixo e resíduo. Enfim, e aí eles começaram a pegar esse papelão e fazer arte. Então, era pintando as capas, e aí, quer dizer, eles já dominavam esse processo editorial, e eles juntaram com a questão da capa. Então, ficou a questão da artesania, da arte, dos livros, e aí cria. Então, não existe uma literatura cartoneira, entre aspas, é livro mesmo, cartoneiro, e eles usam. A questão que diferencia um pouco é que quem trabalha com zine sabe que o zine, embora exista assim, eu sou editora de um zine, mas o zine ele é liberdade criativa. Então, por exemplo, já me chamaram para participar de zine como colaboradora, mas se a pessoa falar qualquer censura em relação à minha contribuição, eu já não vou querer participar, porque eu quero a minha liberdade. Então, o zine, em sua essência, a figura do editor, ele só funciona como organizador, e não como uma pessoa que vai fazer uma seleção, né? Pelo menos é assim que eu vivo, né? Então, no caso da diferença, né, por que eu não falo livro cartoneiro na nossa perspectiva? E a gente criou o projeto Cartozine, que é a coisa do fanzine cartoneiro. Porque quando a gente faz oficina, tudo que é criado na oficina, ele é reunido. Eu, como mediadora da oficina, eu também crio, ou seja, eu sou uma das autoras, eu não sou aquela pessoa distanciada que eu que vou reunir o que foi criado, eu também crio junto, né, como já era nas oficinas de zine, e a gente reúne tudo, todo o processo é coletivo, então as meninas, o pessoal aprende a parte da montagem, de fazer o miolo, então é desde a criação a todo o processo de montagem, de costura, de pintura de capas, e a gente faz, então somos coautores. Então é um fanzine, eu não sou, e no movimento cartoneiro, que é o do livro, existe a figura do editor, né? E aí eu não estou fazendo hierarquia e nem falando de bom ou ruim, nada disso, é porque realmente existe a figura do editor. Então no zine não, o zine a gente cria junto, então a diferença é apenas essa. Então eu gosto, quando a gente fala do nosso projeto, a gente fala do movimento cartoneiro, a gente não copia a ideia deles, a gente fala que é uma das nossas referências, né? Com todo o respeito, respeitando a tradição. Quando eu criei o projeto, eu vi que algumas editoras universitárias se valem do universo cartoneiro e aí cria outra coisa. A gente não, a gente demarca que eles existem e que eles são nossa inspiração e que a gente só está criando, continuando, né, junto,
sem negar toda a história real, né, que vem aí. Então, a gente criou o Zine Cartoneiro como uma maneira de ser na mesma linha de fraternidade. Então, a gente não quer fazer algo diferente, a gente só é mais um filho ou filha desse movimento que é muito bonito e que tem tudo a ver com a questão do meio ambiente, de reaproveitamento, de cultura, de arte, de expressão autoral, de respeito ao outro e tudo isso que o Zine traz. Eu acho que eu consegui responder, né? Ah, conseguiu. Maravilhosamente bem. Porque eu acho que eu comecei a saber sobre a produção de livros cartoneiros através de você. Então, é sempre bom a gente estar conhecendo assim, novas formas, que realmente, como você falou, tem tudo a ver com a produção colaborativa de zines. E vocês tinham, eu não lembro se todo mundo que estava aqui, ou se é só a Daniele, o Gás e o Edgar, não sei, acho que o Beraldo também, vocês criaram uma associação, né, de fanzines. E aí, vocês... Cátia, vou interromper você um pouco, eu passei um perrengue por causa dessa questão do artezinho, né? Se eu puder comentar alguma coisa também, rapidinho. Ah, sim, vontade. Tentar ser bem rapidinho, você já está vindo com uma abordagem muito boa também, né? Eu passei um perrengue, eu fui aceito para ser aluno especial de um mestrado há coisa de 2 anos atrás, aqui em uma universidade em Goiânia, né? E em 3 momentos é dividido esse semestre, onde eu acompanhei essa disciplina, com professores da minha área de formação, 2 professores coordenavam a disciplina de ensino de geografia. No primeiro momento, parte teórica, né? Segundo momento, um seminário interno, uma apresentação individual de linha de pesquisa de cada uma daquelas pessoas que estavam lá, e a terceira linha, terceiro momento, era uma escrita de um artigo acadêmico para publicação mesmo. No momento número 2, de apresentar o projeto, levei material desse workshop, e, assim, apresentar em linhas gerais o que era fanzine, para espanto de todos na sala, eram cerca de quase 20 pessoas, ninguém nunca nem tinha ouvido falar no termo, né? E eles eram muito intensos, os 2 professores que coordenavam, justamente o papel também, já que as pessoas estavam lá naquela disciplina e alunos especiais como eu, é uma oportunidade de apresentar e chegar o projeto, o pretenso projeto, nos seus acertos, né? E nós fomos bombardeados, todos nós, e eu também fui, e um dos professores foi muito intenso, a linguagem que o pessoal comenta até hostil, né? Mas acho que era papel dele também, e aí a coisa foi fogo no mar seco, que fanzine é arte, que se arte eu não poderia pesquisar, eu estaria fora, eu não teria um projeto, estava perdendo meu tempo, né? E meu desgaste financeiro, tempo, e de outras pessoas, foi bem forte a coisa, né? Já que se o fanzine seria uma arte, e se existiria esse termo arte, fanzine de arte, surgiu 5, 6 denominações, acho que até o artezinho também. Aí duas possibilidades abriram um caminho para mim para argumentar. A primeira foi um artigo do Busanello, onde ele faz a comparação dos artezinhos, uma publicação até da marca de fantasia, está comigo no acervo, que agora não me lembro o nome, né, onde ele afirma que o fanzine pode ser também um suporte, desde que não seja banalizado, como a Daniele falou aí, que a tentativa, mesmo que a pessoa edite e organize, não deixa de ter a autoria dessa pessoa também, já que eu mesmo, como pesquisador, enquanto uma pesquisa participativa, né, de intervenção, né, a chamada pesquisação do Tiolen, eu tentei usar esse primeiro argumento, né, e a banca novamente foi lá, e agora vamos ver um sorriso agora. Pegaram um fanzine do Gazi, um da Daniele, que tem um elástico e uma cartolazinha do Edgar, e vieram para cima de mim com toda a intensidade. Arte. Isso aqui não tem cabimento, você não pode se apropriar. Olha isso aqui, o exemplo. E abriram e viraram do avesso a cartolinha do Edgar, que tinha no elástico, quase arrancaram, né? E o Gás também viraram do avesso a arte do Gás, e o zine do Gás, sinta-se feliz, viu, Gás? Viraram seu zine para poder entendê-lo para toda a banda, né? Para todo lado.
foi muito interessante. E aí, novamente, essas pessoas, com a ajuda do Beraldo, foi a segunda oportunidade, né, quando eu trouxe o Zine, o Gibiozine, né, que o Gazi tinha me cedido, né, o PIB do Beraldo, falando, olha aqui, olha a educação trabalhando os zines, enquanto suporte, enquanto possibilidade, né, e para fechar, os meus zines, chama Turma do Barulho, né, aí, ó, Gibiozine, obrigado, Beraldo, né, então, o PIB, né, não que o Edgar e a Daniela tenham complicado a minha vida, não complicaram não, viu, Daniela e Edgar, né, foi providencial, né, aprovaram, cantar, isso aqui não pode ser zinho, isso aqui é arte, olha o trabalho, e elogios, né, e aí entrou o Beraldo com o PIB, né, o Gibiozine, para explicar como que a educação pode se apropriar, e aí, para fechar, eu peguei esse fanzine que é o Turma do Barulho, que é um fanzine produzido por uma turma de 8º ano, aqui agora eu vou incomodar a bióloga do momento da nossa live, que agora é a Daniele, né, eu criei uma pastilha para combater o mosquito da dengue, e essa pesquisa, nós usamos um fanzine, que nesse caso, desse grupo se chamava Turma do Barulho, foram mais de 20 fanzines, né? E esse grupo defendeu a pastilha usando esse fanzine enquanto uma espécie de diário de bordo, de relato de pesquisa e de divulgação científica, num concurso, e nós ganhamos o concurso, R$1,5 milhão. É um laboratório montado, né, na nossa escola, para a educação, né? E aonde nós, naquele momento, eu creio que ficou demarcado, né, pelo menos a minha explicação, o fanzine, enquanto suporte, que ele pode ser utilizado também, por exemplo, para essa expressividade, né, da arte, da educação e outros segmentos, que a origem dele é essa, bem distinta, né, de área e de propósitos, né, e me ajudou muito, né? Então, todos colaboraram, estão aqui, mas me deram uma suadeira, viu? Foi difícil. E eu tive que escutar isso. Você não tem um projeto. Fanzine é arte. Isso não cabe. Foi muito interessante. Mas valeu a pena. Foi muito bom. Para todos nós lá que estavam na sala, inclusive. Meu muito obrigado a vocês aí que colaboraram muito. Eu queria falar um pouco sobre essa história do Carlos, porque eu vejo. É claro que o conceito... É interessante a gente estar criando classificações para entender o fenômeno. Então, essa classificação de artzine, que ela já, de certa forma, ela engloba uma série de fanzines que eles utilizam uma estratégia que ela diferencia o produto, o acabamento desse produto, né? E chama de arte. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu acho que esse conceito de arte, em determinada instância, ele se aplica aos fanzines como um todo. A partir do momento em que o fanzine ele é um espaço de criação libertária, em que o artista usa da sua visceralidade, da sua autoexpressão para gerar algo criativo, ele passa a ser uma expressão artística. Então, o que eu costumo defender e costumo dizer é que o zine, enquanto instância de expressão, ele é classificado como uma forma artística. E aí tem as discussões, o pessoal vai classificar como uma forma de comunicação, até porque o zine ele tem muitas instâncias, o Gazi sabe bem disso, quer dizer, você tem zine que é só dos fãs, que vão falar sobre uma banda, vão falar sobre um escritor de ficção científica, e você tem os zines, como o Henrique fala, autorais, que é onde você vai ter textos, poesias, histórias em quadrinhos, no caso nosso aqui, histórias em quadrinhos, que elas são expressões autorais daquele que está produzindo o trabalho. E aí, o que eu defendo é uma visão um pouco mais ampla. A partir do momento que o zine ele traz uma expressão autoral, livre, paratópica, como diz o Gazi, nós temos um trabalho de arte. E aí é enquadrar, contextualizar, e é importante. Por quê? Porque nós precisamos de legitimação. Toda expressão artística, para ela se expandir, para ela se tornar uma área de estudo, para ela poder ser complexizada, ela necessita, felizmente ou infelizmente,
né, dessas legitimações. Então, por que eu fico falando de fanzine na academia? Por que o Gazi está falando de zine, de artzine? Porque nós queremos trazer essa reflexão, acho que o Daniel também, e aí o interessante, acho que todo mundo que está aqui nessa mesa, é que todos nós somos também produtores de fanzines, né? Nós criamos nossos fanzines, nós estamos aí gerando conteúdo. Nós não somos só pessoas que refletem sobre os fanzines, mas que também produzem fanzines. E todos aqui de uma maneira autoral, numa perspectiva de criadores. Então, eu acho que os zines autorais, que eles não são zines de fãs, eles não são zines de quem está falando sobre o trabalho, mas está produzindo o seu próprio trabalho, eles são uma expressão artística genuína. E aí, dentro dos zines que são arte, nós temos os artzines, que seriam esses zines que a gente pode fazer um paralelo entre o livro de artista, não sei se vocês conhecem o livro de artista, que é aquela produção artística, muitas vezes com um único exemplar, que ela tem um trabalho delicado e complexo de elaboração narrativa, né? Nem sempre a narrativa é óbvia, claro, né? Na maior parte das vezes não é uma narrativa óbvia, mas que torna aquele livro, aquela narrativa peculiar, como um trabalho único de arte. E aí eu entendo que a aproximação que o Gazi faz é essa, né? É entre os livros de artista, como um produto genuíno no contexto da arte, e essa linguagem dos artzines, que são mais uma produção dos zines, que em si, os zines de autor, são uma expressão artística genuína. Eu acho que isso é fundamental. A discussão que eu tenho tido no universo da academia, nos artigos que eu escrevo, que eu cito fanzine, que eu trato fanzine, é sempre nesse sentido, da gente entender os fanzines como uma expressão artística genuína. E assim legitimá-los na academia para que mais gente os estude, para que mais gente faça fanzine. Isso que é importante. A ideia nossa é fazer que o zine se torne cada vez mais conhecido. Eu acho que isso perpassa todos que estão aqui na mesa, e a intenção é essa. Mas as brigas acontecem, né? Então o pessoal da comunicação, dentro desses territórios, acontecem muitas disputas, né? Você está puxando para a arte, eu acho que é mais comunicação. Aí o pessoal da literatura também, mas o zine de quadrinho, que é quadrinho também, ele é literatura. Então tem esses territórios que eles vão sendo formados, mas o importante é que se discuta, que se traga e que se dissemine esse pensamento aí. E a defesa que eu faço, que o Gazi faz, que o Daniel, que todo mundo que está aqui, é justamente essa. O zine como uma legítima expressão artística. E aí a gente vai ter subcategorias de zine, entre elas o artzine, que eu acho que está sendo muito bem estruturado e aí trabalhado pelo Gazi, e que é uma característica muito peculiar da produção da Daniela. Acho que a produção da Daniela está marcada pela questão desse contexto dos artzines, sempre com esse cuidado de trazer elementos que agregam e que modificam o pensar na formatação e na estrutura básica do que é um fanzine, né? O que eu, por exemplo, praticamente, eu faço arte, meu fanzine é arte, só que ele não é artzine, o fanzine que eu produzo, né? Que eu fico naquele território bem simples, né? Quando, xerox, cortado, recortado e montado, que é aquilo que eu fiz a vida inteira. Então, quer dizer, dentro dessa tradição. Até tem às vezes eu faço uma marca d'água, deixa eu ver se algum desses aqui tem uma marca, que inclusive foi, aqui, olha esse aqui, esse tem uma marquinha, vocês conseguem ver aí? Uma patinha perfurada, né? Isso aqui, já ficou um negócio diferenciado, mas foi uma faca que Daniela me presenteou. Ela me deu essa faca que faz esse corte aqui, né? E aí o meu zine já ficou mais artezinho, por conta desse pequeno detalhe que eu inseri no zine, né? Mas espero que vocês tenham compreendido o território que eu estou tentando traçar aí com vocês. Um ínterim explanativo em paralelo para todo mundo entender, já que a gente fala de quadrinho. O quadrinho entrou nesse caminho. Ele não era valorizado, e ele é chamado de a nona arte. O quadrinho, em geral, é arte. E aí tem todas as subcategorias. E o fanzine é a mesma coisa, só o paralelo para o pessoal de outras áreas de quadrinhos entenderem. Então, os quadrinhos também são arte, mas aí a gente sabe que tem aqueles quadrinhos industriais, que não são tão artísticos. Mas, em geral, é a nona arte. É isso. Né? É isso. Boa, bem lembrado. E não precisa ser de uma área só, né? Eu vejo os quadrinhos assim, com a base dele é interdisciplinaridade. Então,
E o zine também eu vejo, assim, essa transitoriedade entre várias áreas, assim. Peralta, você quer falar alguma coisa sobre Artezine? Você embarcou nessa também? Só antes do Beraldo falar, quando o professor Carlos estava falando, me veio cortado muitas vezes. Eu tive dificuldade, veio cortado só para mim, né? Quando o Carlos falou, cortou um pouco da fala dele para vocês? Só para eu saber. Assim, bem rápido. Ah, não, comigo atrapalhou um pouco, tanto que depois eu tenho que falar com ele para entender algumas coisas que cortou bastante e eu não peguei, mas então foi aqui. Tudo bem, só isso, só para saber. Obrigado. Sim, então, até nas próprias atividades avaliativas desenvolvidas pelos professores, você sabe, quando o professor passa uma tarefa valendo nota, é comum ter aquele grupo que se esmera mais, né, e vai tentar agregar técnicas diferentes para produzir ilustrações, pinturas e tal. Então, nós temos lá no acervo da Fanzinoteca atividades avaliativas, que são fanzines, que são objetos, né, que envolvem toda uma artesania. Nós temos fanzine em formato de máquina de escrever, cujo conteúdo, né, do fanzine ele vai sair, né, você movimentando a rolagem da máquina, né, daquela simulação da máquina. Você tem livros, né, com formatos bem diversificados e tudo mais. Então, esses zines de artista, né, que são produzidos com objetivos ali bem funcionais, né, de obter nota, mas eles têm esse estímulo, né, vamos dizer assim, da proposta do suporte fanzine, como um incentivo, né, à criatividade. Então, nós temos excelentes exemplos lá de zine arte produzido para obter nota, mas que se tornou parte do nosso acervo também. Eu confesso que também, assim como o Edgar Franco, eu tenho feito mais os fanzines que a gente prepara, a gente considera a arte a nossa produção autoral, né, ali na mídia fanzine. Então, normalmente, eu tenho optado por reproduzir. Mas reproduzir, ou seja, tirar fotocópia, então aquele suporte mais convencional, que é mais a raiz. a folha 4 dobrada no meio. Mas até com o incentivo do Edgar Franco, e obviamente do Gás Andraus aí, com a pesquisa dele dos artezines, eu tenho me sentido estimulado. Eu comecei agora, nesse ano, eu lancei um fanzine, esse eu acredito que eu não poderia denominá-lo de artezine, mas eu já ousei um pouquinho mais, né, no formato. Esse aqui é uma metade de uma folha 4, aliás, é um terço da folha 4, né, cortado de forma mais compridinha aqui, né? Então, eu me dei a liberdade de chamar de carnezinho. Ele tem formato de carnê, né? Então, eu estou usando ele para veicular as minhas tirinhas. E aí, aí você emociona o Gás. Esse aí emociona o Gás, esses negócios de carnezinho. Aí você emociona o carnê. Já não é bom. Cobrar não é bom. Mas sendo gratuito, meus camaradas. Esse é um carnê do bem, né? Um carnê do bem. Depende da quantidade de votações, né? Aí, então, aqui eu veiculo a tirinha no formato horizontal, né? Widescreen, né? Com uma tirinha por página. Né? Então, eu achei uma solução interessante. Na verdade, ele na última página, ele também tem um sanfonamento aqui, com fotos de aparição de discos voadores, que o fanzine foi feito especialmente para participar de um evento que comemorava 30 anos da suposta vinda dos jupiterianos numa cidade vizinha aqui, que na verdade teve até representantes da NASA que vieram para investigar o fenômeno, com vinda do extraterrestre ou não, e que não veio na época, né? A gente tinha marcado no dia 13 de março um evento, quer dizer, eu ia participar com a oficina e a distribuição desses fanzines aqui, que é um personagem que eu já tenho há um bom tempo, são os Djaujanos, e que são extraterrestres. E eu ia distribuir, só que foi um dos primeiros eventos cancelados por conta da pandemia, pelo decreto da pandemia. Esse foi um dos primeiros. No dia, justamente na passagem do dia 12 para dia 13,
todos os eventos, enfim, aglomerações foram suspensos, né? E aí eu fiquei, inclusive, com um bom lote de fanzines aqui comigo, junto com a maleta da fanzinoteca, porque eu tenho uma unidade móvel da fanzinoteca, que é uma maleta, inclusive levei para Minas Gerais, no Entre Aspas, né? Onde eu estive com companheiros que estão aqui, Gás Andral, Daniele, Ciber Pagé, e nós levamos a nossa maletinha. Eu estou com essa maleta em casa desde o dia 12 de março. E por isso que eu estou aqui puxando um fanzine sempre, mostrando e tal, porque eu estou com parte do acervo comigo. E a fanzinoteca está fechada. Ai, que pena. Assim como a escola, né? Kátia, Sim. tem uma coisa que é importante, você puxou um assunto, e é muito importante a gente trazer esse assunto, porque o tempo está passando, que é a questão da Anzine, né? Dessa proposta que surgiu, sim. Inclusive, a Anzine, ela é uma proposta de uma criação de uma associação de pesquisadores de fanzine, que surgiu lá no evento que aconteceu no IF de Macaé, né, o Aspas de Macaé. A gente começou a conversar sobre isso. Na verdade, quem deu o start da ideia foi a Daniele, e aí eu fui falar com o Beralto, e a gente teve a ideia e começou a construir, chamamos o Gazi, e a gente formou esse grupo inicial, e nós já temos, então, a estrutura, já iniciamos a Anzine. A gente ia fazer agora, nesse ano, o evento lá em Macaé, né, para cristalizar a Anzine, que agora está com 2 sedes, tem essa sede em Macaé, e Daniele também, a outra sede é na Universidade Federal do Sul da Bahia, lá em Teixeira de Freitas. Nós estamos, assim, dividindo. Então, a associação, ela já existe, mas a gente ia oficializá-la no evento, e acabou que o evento não aconteceu por causa da pandemia, e nós vamos, então, no ano que vem, a gente sabe que vai dar certo, nós vamos fazer essa oficialização, e a ideia é a gente ter encontros também anuais, como a Aspas tem, e tem um diferencial porque a Anzine, ela é para pesquisadores, mas também para criadores de fanzines, então, assim, e de zines. Então, autores de zines também vão ser convidados a falar, eles vão ter um espaço para a questão do processo criativo. Então, a gente abre oficialmente uma abertura não só para as pessoas da academia e para os pesquisadores que falam de zine, mas para aqueles também que produzem fanzines e que não têm um espaço para se reunir, para discutir essa produção. Então, é uma associação de pesquisadores e de criadores de fanzines que já existe. A gente já tem o primeiro estatuto, toda a estrutura, tudo, e a gente vai oficializar essa associação no ano que vem, com esse primeiro evento da associação, já convidando, né, tem alguns convidados especiais. A gente já tem até algumas pessoas aí que são sócios associados eméritos, né, que é a Tina Curtis, né, da Fanzinada, e o Henrique Magalhães, que é o pesquisador aí pioneiro do fanzine no Brasil. Eles aceitaram, então são associados especiais no contexto da nossa associação. E aí, pedir para Daniele, para o Beralto, para o Gás falar um pouco também dessa concepção da Anzine, que eu acho muito importante nesse programa, para a gente chamar todos aí para entrar em contato com a gente. Tem o e-mail, o Gás pode falar, está no fanzine, vocês já podem entrar em contato, que a gente está filiando as pessoas, a gente já está com um pequeno grupo de filiados, mas a gente quer ampliar isso, e é mais uma associação para dar força para o fanzine no Brasil, para os pesquisadores e criadores de fanzine. Anzine. Por enquanto, o contato é só por e-mail mesmo? Tem alguma página, blog? Beralto? Nós fizemos, mas está tudo inicial. Nós fizemos, mas está tudo iniciando. Tem um blog, tem um site, mas tudo inicial. O ideal mesmo é, em breve, contactar-nos pelo anzinegrupo@gmail.com. ANZINEGRUPO, anzinegrupo@gmail.com. Inclusive, nós temos que voltar a acessar esse e-mail, que já está tão esquecido que a gente não usava, e aí a gente começa a responder por ele também. Depois você me passa, que aí a gente deixa na descrição do vídeo o e-mail certinho. Sim. Que até lá já vai estar todo atualizado. Vocês vão estar entrando todo dia. Pois é, a pandemia deixou em suspenso, né, a nossa iniciativa. Já tínhamos desenvolvido um cartaz do ENZINE, né, Encontro Nacional de Pesquisa e Criação em Fanzines,
primeiro encontro nacional, né, que iríamos realizar, já previsto para ser realizado em paralelo à mostra P&B de fanzines e produções independentes e publicações independentes, que a gente realiza todos os anos, né? E esse ano a pandemia bloqueou aí essa nossa pretensão, né? Mas para o ano que vem nós vamos entrar com todo o entusiasmo e força para empreender essa ação aí, para aglutinar todas as experiências, né, de aplicabilidade do fanzine em sala de aula, os pesquisadores que trabalham com zine também, e os artistas, né, como o Edgar Franco salientou, esse diferencial de trazer, né, também para perto os criadores, os fazedores, né, e em diálogo com a academia, vai fortalecer ainda mais esse movimento dos fanzines aí, em todos esses aspectos, né? Uhum. E é isso, a ideia é partir do Daniele Barros, acho que ela tem aí muita coisa para falar para a gente também, sobre a iniciativa. E por que não uma sede em Goiânia também, aí, ó, por que não? Olha aí. Ela tá... Eu acho que vocês já falaram de tudo aí. Só não tem muita coisa para acrescentar, não, porque vocês conseguiram comentar tudo. E eu acho que a Anzine, como vocês acabaram de dizer, que eu acho que era o destaque, é a coisa de reunir pesquisa e criação. Porque muita gente que trabalha com pesquisa cria, e também a gente... e o Beraldo sabe disso, ele tem um grupo no WhatsApp que é pura arte ali, é a Fanzinoteca, o grupo da Fanzinoteca está até aberto aqui, que todo dia tem postagem de zineiros do Brasil inteiro. Então, é trazer também as pessoas que não são da área da academia, mas que estão criando. Então, eu sinto falta de discussão dos processos criativos, dos assuntos que são abordados, dessa troca do universo do fanzine na prática, e não necessariamente ficar só na coisa da pesquisa, né? Então, a proposta da Anzine, ela surgiu da realidade que já estava pulando ali, né? Então, de termos eventos em que a gente se reúna e que não haja nenhum tipo de hierarquia, que haja uma troca, e isso vai acontecer porque, como a gente que está criando, todo mundo que está nesse processo de criação é assim. Então, a gente já criou nessa proposta visceral mesmo, de trazer, e inclusive, ao convidar a Tina e o Henrique também, isso fortalece, porque a Tina, ela é criadora, ela trabalha também na área da educação, mas não necessariamente está no universo acadêmico. O Henrique cria e está no universo acadêmico, é uma das principais referências, né? Ele fez o doutorado dele lá nos anos 90, né, Edgar? E Gazi que sabe datar, mas assim, ele é a principal, não existe uma publicação acadêmica que fala de fanzine que não cite o Henrique Magalhães. Então, a gente já tem esses dois homenageados, né, os membros eméritos da nossa Anzine. Então, a ideia é essa, é juntar a galera que faz, que está na rua, que está na periferia, que está criando, sem nenhum tipo de hierarquia, totalmente dialógico, horizontal e juntos, misturados. Então, aqui em Teixeira mesmo tem zineiros das antigas, que eu vim conhecer, e que ficaram super animados, né? Que eu falei, já pensou a gente fazer um evento aqui na UFSB, que tenha um dia que seja na praça, para a gente expor, todo mundo junto, criando. Então, a ideia é bem essa mesmo, unir o Brasil inteiro com a nossa cultura tão variada e diversa, nesse assunto que nos une, né? É isso. Ai, maravilha. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre a associação? Que a gente já está com 1 hora e pouquinho de tempo, e aí eu acho que já dá para encerrar. Apesar de que, assim, tem sempre muita coisa para se falar, para discutir, mas, inclusive, eu sei que a maioria de vocês tem página, ou nas redes sociais, ou tem blog, e aí, nessa despedida, se alguém quiser passar algum contato, que alguém que viu aqui, quer ir atrás, quer trocar uma ideia sobre pesquisa e criação, Edgar, vou fazer agora na ordem que está aparecendo aqui.
Então eu queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouco para vocês sobre o fanzine, agradecer a chance de estar junto com essas pessoas que são admiráveis. Então todos que estão nessa mesa são pessoas que são meus amigos, são criadores que eu admiro, que eu respeito profundamente e que eu tenho a chance de dividir o meu espaço de criação com essas pessoas, hein? Realmente amigos admiráveis. Então é difícil a gente reunir uma mesa que tenha tantas pessoas que têm essa comunhão e que eu goste. Então quero primeiro agradecer a chance de conversar sobre algo que eu sou um apaixonado, que eu gosto muito, com pessoas que eu gosto muito também. Então eu acho que isso enriqueceu muito a mesa e queria deixar então para aqueles interessados em conhecer o meu trabalho com fanzine, com quadrinhos, com música, né, porque eu sou um artista transmídia, vocês visitem lá o meu blog, A Arte do Ciberpajé Edgar Franco. Só procurar A Arte do Ciberpajé, vocês vão chegar no blog e aí vocês podem saber mais histórias sobre os processos criativos e tudo mais. Gratidão, todos vamos fazer fanzine! Daniele. Também honrada de estar aqui. Faltou muita gente, porque tem muita gente do nosso, né, da nossa área, né, que também poderia estar aqui representando, mas estou muito feliz de dividir a mesa com vocês. Inclusive a minha primeira oficina de zine eu fiz foi Gás que Deu, no evento da Aspas, né? Então isso é muito importante para mim. O Edgar também me explicou que eu fazia confusão, eu misturava tudo, aí ele foi me explicando. Então, primeiro agradecer e reconhecer minha gratidão, né? Porque o fanzine, eu já era apaixonada por quadrinho, então o fanzine ele acabou andando lado a lado, né? Tanto na questão da criação, que a gente fala que criar cura, então tem me ajudado como ser humano, a parte do zine, e também na parte acadêmica, que ela foi incorporada no meu fazer científico, nos meus projetos como professora. Então, o fanzine é muito importante para mim. Eu até separei uns zines aqui, só para mostrar, né, Sibilante, Criar Cura, tem essa revista Sibilante, tem esse zine, Sombra e Luz, que ele abre assim, e tem outros que eu não trouxe aqui, porque tá uma bagunça a minha fanzinoteca, mas dizer que é isso, né, o fanzine ele é muito importante para mim, e fazer oficinas não é por acaso, é para que esse benefício que o fanzine trouxe em minha vida possa atingir, angariar mais gente para também conhecer o mundo do zine. Em relação a contato, eu vou passar para deixar na descrição, mas o meu Instagram é Projeto Ciarte, que é do Projeto Ciência, Arte e Ensino, e vou deixar outros contatos na descrição do vídeo, tá? Agradeço, e também agora eu não vou ficar datando, né, mas a partir desse final de ano e em 2021 a gente vai começar a fazer oficinas online, né, remoto, por causa da pandemia, então vamos continuar criando como dá. Aí, vamos lá, eu vou fazer um teste esses dias e depois eu conto como foi, e estou à disposição se alguém quiser me chamar para testar, para a gente estar fazendo, tá? Obrigada. Gazi? Bom, eu vou tentar acelerar aqui, é o seguinte, antes de eu dar os meus dados, né, para vocês, lembrando que eu e o Edgar Franco nos conhecemos através de fanzine Barata, que era de Santos. Ele publicou, e eu publiquei, eu vi o trabalho semelhante e contactei, descobri que ele era de Ituiutaba, MG, a mesma cidade que eu nasci, ele nasceu também. Depois a gente se comunicou bastante e fizemos um fanzine Irmãos Siameses, que é um fanzine bastante conhecido na área do fanzinato, né? Foi lançado em 1994 na Gibiteca de Santos. Então é bem interessante também vocês saberem desse detalhe. E a gente fez histórias, como o estilo era meio parecido, a gente fez histórias em dupla e acarretou nessa evolução até hoje, né? Lembrando que os quadrinhos também foram salvos no Brasil nas décadas de 80 e 90, justamente nesse período, por causa dos fanzines, porque a maior parte dos amadores de quadrinhos, mesmo profissionais, eles publicavam em sua maioria em fanzines. Então é bom lembrar dessa ligação do quadrinho no Brasil com os fanzines. O fanzine pode ter qualquer tema, né? Poesia, texto, artigo, biográfico, quadrinhos, etc. E em especial no Brasil, ele foi o esteio naquele período ele salvou os quadrinhos do ostracismo e manteve a liberdade
a criatividade de todos os autores de quadrinhos e amadores daquele período. Hoje em dia, alguns dos mais famosos, tirando o Edgar Franco, por exemplo, Laudo Ferreira é um dos grandes quadrinistas do Brasil. Ele trabalhava com fanzines também, né? Então é bom lembrar desses detalhes, essa ligação dos quadrinhos, dos fanzines no Brasil, década de 80 e 90, ela tem essa complexidade. E alguns fanzines existem até hoje, como o Quadritos, que é lá do Rio Grande do Sul, do Marcos Freitas, tem o Tchê, do Denilson, que ainda mantém uma atualização, sempre saindo fanzines dele com autores brasileiros, o Cabal, que é de Jaboticabal. Então, alguns fanzines das décadas de 80 e 90 até hoje permanecem, inclusive o QI, que pode ser baixado no Marca de Fantasia. O site Marca de Fantasia é do Henrique Magalhães, e o Henrique Magalhães foi pioneiro da pesquisa de fanzines na década de 90 no Brasil, justamente, 80 para 90. Isso mesmo, a dissertação de mestrado é o livro que é fanzine. E olha que interessante, esse QI é um fanzine arte, né? Ele tem toda essa complexidade aqui de dobradura na capa, e ainda para você ler essa palavra, que você tem que virar ela na perspectiva aqui, ó. Agora, no PDF do site Marca de Fantasia, você vai conseguir baixar, mas essa complexidade aqui você vai ter que fazer por conta, né? E, para finalizar, eu dei a disciplina pioneira na UFG de fanzines, fanzines como arte, né, artezines, o ano passado. Esse ano não foi possível por causa da pandemia, mas o Edgar já me orientou para isso. O ano que vem, não sei se no primeiro ou no segundo semestre, vou repetir essa disciplina de artezines na pós-graduação da FAV, né, dentro do meu pós-doutoramento, né? E alguns dos resultados foram esses aqui, ó, da turma anterior. Esse aqui é um fanzine de uma das alunas, que é um fanzine arte, e esse aqui é um fanzine Labirinto, do Dustan, um outro ex-aluno que é o doutorando lá na FAV. Então você pode abrir em qualquer página e se perder nesse labirinto aqui das páginas e nunca mais dobrar como era antes, porque eu nem sei também, e essa é a proposta desse aqui, né? E, por fim, antes de eu dar meus dados, vocês lá no Marca de Fantasia vão poder baixar o último fanzine que eu fiz, fanzinar, um neoverbo. E aqui tem toda a conjugação do verbo fanzinar. Presente, pretérito, passado, futuro, etc. Tá tudo aqui. Então agora tem esse... Já que o fanzine é um neologismo, agora temos um neoverbismo, que é o fanzinar no Brasil. Para vocês adentrarem nos meus trabalhos e tudo, melhor vocês porem Gazi Andraus no Google, que ele acha algumas coisas, porque meu nome é esquisito. Se puser só Gazi, não dá. Vai chegar em firmas alemãs que eu nem sei do que são. Você põe G-A-Z-Y-A-N-D-R-A-U-S, Gazi Andraus, aí você adentra em um monte de trabalhos meus, e eu vou inserir no meu tesegazi.blogspot uma lista do Gazine, que é o canal que eu agora mostro vídeos sobre fanzines usando essa máscarazinha aqui. É isso, obrigado, Kátia, obrigado legal por estar com todos vocês. Carlos? Peraí, um detalhe último. Tem o livro, o e-book de fanzines, que eu, o Edgar, o Carlos, o Beralto, a Daniela e muitos outros participamos. O primeiro e-book sobre fanzines da série Desenredos, livro da série Desenredos, que é da pós-graduação da FAV. O ano que vem ele finalmente vai sair. A Kátia é encarregada da parte do design. Vai sair perfeito. Você é diagramadora dele? Diagramadora. E ela é o que fez com que a gente pusesse bem organizado o livro. Aliás, eu tinha convidado a Kátia também, mas ela não pôde, porém ela tem um outro projeto em andamento e é com ela. Não sei se ela vai agora dizer ou vai deixar mais para frente. Mas tudo bem, eu queria lembrar disso. Vai ser lançado ano que vem esse e-book e vai ser gratuito, né? Vai ser disponível gratuito. Obrigado. De nada. Carlos? Agradecer, né? Realmente é muito bom. É uma satisfação poder estar junto dessas pessoas que a gente junto à distância, né? Que o bom mesmo é quando a gente se reúne, né? Nossa, como é bom. Mas poder estar aqui vendo, saber que todos estão bem, e o propósito desse grupo, e ele é maior, a Daniela foi muito feliz, né? Comentando que poderiam estar muitas outras pessoas aqui também, e agradecer. Nossa, é muito bom poder revê-los e saber que a chama continua acesa, existe produção, existe interesse, existe motivação. Nossa, muito obrigado, né? Sobre a questão eu lembrei que a gente tem um trabalho, a tentativa de construir, de botar para funcionar 2 fanzinotecas, viu, Beraldo?
uma dificuldade nas duas escolas. Eu tenho um acervo pessoal que levo para os eventos. Quem puder ter acesso a esse vídeo e me encontrar em eventos vai ter a oportunidade de conhecer o trabalho que eu coordeno, né? E sou editor e trabalho junto com a meninada, produzindo também. E material dessas pessoas que estão aqui, além de outros fanzineiros também, já que sempre que nós montamos um stand, aqui o Gazi conhece, o Edgar, a Kátia também já conhece. Quando eu levo a estrutura, né, a mudança, né, parece uma ocupação do movimento do Sem Terra, né, muita coisa, né, muita coisa mesmo. Então, a gente está tentando colocar em escola, mas é um desafio, o zelar, né, desse material, que as escolas funcionam em 3 horários, e cada uma delas tem uma pessoa que é responsável ou não por essa biblioteca, e é uma terra de ninguém. Eu já fiz uns testes, o risco de estragar, e a gente tem esse exemplo, desse cuidado do modelo que foi estabelecido pelo Beraldo, que para mim é o perfeito, de ter uma estrutura, dotação orçamentária, reconhecimento legal, né? Isso, e além de outras reconhecimentos e chancelas oficiais, e o reconhecimento nosso também, né? Mas eu ainda tenho uma caminhada ainda. Sobre a questão de contato... Carlos, é uma zineteca ambulante educativa? Só para entender, é isso, não é? Pode dizer, sim. Aqui. Tá? E os contatos, é o meu e-mail, né? Carlos Brito Lacerda, tudo junto, @yahoo.com.br. Entrar em contato com a gente por lá também. Facebook, meu nome, Carlos Brito Lacerda. O blog, ele era para ter começado a funcionar esse ano com uma forma intensa, e essa pandemia veio e acabou que me tirou, né, muito da organização disso, e vou ter que retomar para o ano que vem, não vai ser muito diferente em relação à questão de ser à distância, eu que lido com a produção no ambiente escolar, vai continuar sendo online, vou ter que me adaptar, né? E esse blog espero estar divulgando ele em breve, principalmente no Facebook e Encontros, né? No Google também é possível, chama meu nome lá, vai achar muita coisa do que eu já trabalho, né? E tem publicações nossas aí, né, também, que são possíveis de encontrar tanto no Google. A marca de fantasia também tem a revista Imaginário, tem material meu, se não me engano, é Imaginário 6, número 6, e sempre estou enviando material para lá, né? Tem outras edições também, né? E agradecer. E tem esse livro agora que está saindo aí, juntamente com esses colegas que estão aqui, e a coordenação do Gazi, né? Vai ser uma oportunidade lá, inclusive eu questiono essa utilização, validade, praticidade, né, reconhecimento, né, a legitimação dos fanzines para uso escolar. Se você tiver interesse, em 2021 ele está disponível já que é um e-book, né, e quem sabe uma hora até essa questão de imprimir no material direto, em grupos e pelaquela revista Criativo, eu também tenho interesse. Né, em algum momento isso tem que sair, né? E um abraço a todos. Só lembrando, Carlos, que a coorganização do livro é minha e do Henrique Magalhães também, tá? É verdade. Sobre fanzines. E a Kátia Ana também está aí, firme e forte. Só na diagramação e na preparação de texto. Eu puxei muita orelha do Gazi. Não é pouca coisa. Bom, então, para finalizar, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Foi um encontro de fanzineiros aí que foi oportunizado para a gente. Estou muito feliz de estar vendo vocês, revendo, né? E batendo esse papo gostoso sobre fanzines aí, com pessoas tão especiais. E, com certeza, que nós teríamos aí um universo aí amplo de pessoas entusiastas, né? Autores, enfim, pesquisadores do Zine, que a gente poderia reunir, mas naturalmente a gente compõe dentro da viabilidade, né, e de apoio excelente. Mas eu gostaria, antes de tudo, também agradecer a todos os colaboradores da Fanzinoteca. Aqui mesmo, entre os companheiros e companheiras presentes, eu recebi exemplares, né, doados gentilmente à Fanzinoteca, a Kátia Ana, Edgar, Carlos, Gazi Andraus, e todos os outros autores e autoras, né, que contribuem disponibilizando publicações para o acervo da Fanzinoteca. A gente é muito grato e passamos aí a certeza de que essas publicações vão ser muito apreciadas. A Fanzinoteca funciona diariamente, ela agora está com atividade suspensa, porque a escola está fechada, né, e ela também, por motivos, né, que a gente já sabe,
questão do Covid, mas em breve nós aguardamos, quando houver segurança, né, e vacina, enfim, condições, nós vamos estar novamente recebendo as pessoas e dizer que a Fanzinoteca, dentro da sua proposta de funcionamento, ela também recebe os autores e autoras para lançamento das publicações, né? Então, quem tiver proposta de um evento, né, para fazer na Fanzinoteca, é só demandar, e a gente vai realizando também as atividades, movimentando, né, esse espaço, os alunos, os estudantes, frequentadores, são ávidos, né, por receber visitantes. Normalmente a mostra PIB, que acontece em outubro, celebrando o Dia Nacional do Fanzine, desde a fundação da Fanzinoteca, que recebe a maior parte de visitantes externos, né? Já recebemos aí autores e fanzineiros e professores da Bahia, do Rio de Janeiro, alguns de São Paulo, e os que são das regiões circunvizinhas aqui a Macaé, e da capital, Rio de Janeiro também. Então, é uma culminância das atividades da Fanzinoteca, e nós, enfim, todos os meses de outubro do ano, todos os anos, né, nós realizamos a mostra PIB. Então, fica aí o convite para quem queira conhecer a Fanzinoteca, seja na mostra PIB ou uma atividade extraordinária que seja proposta pelo autor, pela autora. E também enfatizar que nesse período da pandemia nós lançamos a edição número 7 do PIB, que teve contribuição aqui do Edgar Franco, do Gazi Andraus, da Daniele Barros também, né? Inclusive nós fizemos para celebrar o lançamento virtual da publicação. Por quê? Porque assim como meus colegas aqui, a gente advém do fanzinato tradicional no suporte analógico. O e-zine, o zine eletrônico, ele é obviamente interessante para a gente ampliar, né, o alcance e tudo mais, mas nós temos zelo, temos um carinho especial pela produção da mídia tátil e toda a experiência em torno disso, que é o olho no olho com o autor, a interação, a fraternidade que o Gazi Andraus enfatiza tanto, que é inerente à experiência do fanzinato, né? Então, a publicação impressa ela tem que ser celebrada e valorizada, porque hoje é o extraordinário, né? A gente valorizar o suporte físico. Então, ela oportuniza experiências que o nativo digital hoje em dia tem sido privado, né, de todas essas descobertas e potencialidades de produzir e até de ler, né, uma publicação física. Então, nós estamos aqui, certamente temos em comum a defesa da publicação artesanal, de todo o processo de manufatura, de desenvolvimento da nossa produção autoral e de ter esse exemplar físico. E uma coisa que me agrada muito, me dá muita alegria de ver nas sessões, né, de lançamento de publicações, é o carinho que a gente tem, o zelo de autografar, de fazer um desenho exclusivo, como o Edgar Franco, eu não esqueço disso, denomina de ritual de presença. Quer dizer, onde a gente dá todo esse vulto, né, celebra a experiência da autoria e dessa circulação direta, horizontalizada e presencial da publicação. É onde a gente verdadeiramente valoriza essa experiência da relação do autor e do leitor, que hoje é tão banalizada, né, pelas redes sociais, onde as coisas acontecem de forma instantânea, pulverizada e sem justamente essa experiência da celebração, da presença, né? Então, a gente procura valorizar todo esse aspecto na Fanzinoteca. Por essa razão, é que eu estou destacando que, em função da pandemia, nós lançamos o PIB em versão exclusivamente digital. Pretendemos lançar distribuir alguns exemplares impressos posteriormente, mas foi a primeira vez que nós lançamos primeiramente e exclusivamente até então na plataforma digital. E por que a gente fez então um vídeo convidando os amigos, autores e amigas, né, para falarem um pouco sobre si, sobre sua produção? Por quê? Para poder dar um pouco de vulto, né, de destaque, para a gente não banalizar, que é o grande, né, a coisa que acontece comumente na veiculação digital, né? A banalização, aquilo passa despercebido.
Então, a gente procura dar uma certa valorização para esse trabalho que a gente faz com tanto carinho e que contagia também, que tem a energia jovial dos estudantes, dos neófitos nos fanzines, né? Que são os estudantes. Então, no PIB, a gente tem ali alunos autores que são revelação, né? Autores com potencial para se tornarem até profissionais na área de quadrinhos também, ou autores fanzineiros na área da literatura, e que chegaram à experiência do fanzinato a partir da fanzinoteca, né, e das nossas interações em sala de aula e com os projetos e com a comunidade. Então, o fanzine PIB número 7 está disponível, assim como um pequeno audiovisual que nós produzimos, que é o Faça em Casa e Ganhe as Ruas, e tudo isso está disponível nas nossas mídias sociais, ifanzine com 2 Fs, IFFANZINE, ifanzine, seja no Instagram, no Facebook, e ifanzine.blogspot.com.br, nosso blog, tá? E enfatizando que todas as publicações oficiais da Fanzinoteca, eu digo oficiais, aquelas que são produzidas a partir da demanda da Fanzinoteca, porque nós temos publicações que são dos estudantes, que eles desenvolvem de forma autônoma na Fanzinoteca também. Então, nós já temos coletivos de estudantes que desenvolvem fanzines por iniciativa totalmente autônoma. Não é demanda de sala de aula, não é provocação do projeto. Eles se reúnem, têm horário de se reunir, produzem e fazem seus fanzines. É porque eu estava com um aqui, estou tentando localizar, mas é um fanzine chamado Experimento, que os alunos do IF também desenvolvem, de história em quadrinho, e é experimental, como o título sugere. Sim, então as publicações da Fanzinoteca estão disponíveis no site da editora Marca de Fantasia. Tem uma aba exclusiva, né, para os fanzines em versão digital para acesso daqueles que tiverem interesse. Muito obrigado. Então, para finalizar esse nosso bate-papo, eu agradeço a presença de todo mundo por terem aceito o convite. É uma pena a gente não poder fazer esse encontro presencial, porque aí caberiam mais pessoas, e aí a gente veria o tanto de coisa que tem nessa mala da Fanzinoteca, que eu estou muito curiosa, né? Mas acho que faz parte do projeto, desse processo que a gente está vivendo, e foi bom estar aqui com vocês, mesmo que à distância. Para quem já é inscrito no canal da Aspas, se não se inscreveu, se inscreva ainda para ver os novos episódios que vão ser postados do Café com Aspas, e todos os links, os contatos vão estar na descrição do vídeo. Então, muito obrigada a presença e vamos encerrar agora.